como orar. Oi, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos responder a pergunta da irmã Estrelândia Bezerra dos Santos. E ela perguntou: como orar? Pois sempre digo as mesmas coisas todos os dias. Será que Deus me ouve? Antes de iniciar, se inscrevam no canal e deixem o seu like, porque isso vai fortalecer a pregação do Evangelho aqui dentro do YouTube. Não se esqueçam também os links na descrição, eu vou deixar lá o link do aplicativo, se você não tem ainda, e o link também do aplicativo do jogo de perguntas bíblicas, onde você pode estar ganhando créditos, vale presentes nas lojas online da Americanas e do Submarino. Pedidos de oração de hoje: a irmã Sônia Magali pediu oração por ela, porque ela anda meio triste, então possamos estar orando pela irmã Sônia Magali. A irmã Abádia Ferraz pediu oração pelos filhos Danilo e Luciano. Possamos estar orando pelos filhos da irmã Abádia. E o irmão Paulo Roberto da Silva pediu oração por ele e pela família. Então possamos estar orando também pelo irmão Paulo Roberto. Vamos lá, pergunta da irmã Estrelândia: como orar? Mateus capítulo 6, versos 6 e verso 7. Mateus 6, verso 6 e verso 7. Tu, porém, quando orar, entra no teu quarto e fecha a porta, oras ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensarás. Então, aqui Jesus está falando como devemos orar. Orar ao Pai que está em secreto. Vamos só ler o verso 6, depois a gente volta para o verso 7. João capítulo 16, verso 23. João 16, verso 23. Naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedires alguma coisa ao Pai, Ele vô-lo concederá em meu nome. Então nós oramos para o Pai em nome de Jesus, e Jesus vai ratificar, Jesus vai dar a afirmação de que em nome dele, o que a gente pedir ao Pai, nós receberemos. Romanos capítulo 8, verso 26. Romanos 8, verso 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então nós vemos que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estão todos envolvidos na oração do cristão. Nós oramos em nome do Pai, pedindo em nome do Filho, e o Espírito Santo traduz as nossas palavras porque nós não conseguimos expressar aquilo que estamos querendo dizer, nós não conseguimos transmitir a Deus, muito provavelmente porque o pecado que causou essa separação em nós, de nós pecadores com Deus, esse pecado nos, vamos dizer assim, ele trava a língua, ele não consegue nos deixar expressar de fato aquilo que precisamos, aquilo que queremos, aquilo que estamos sentindo. E o Espírito Santo faz essa tradução a Deus. Claro que Deus saberia, mas todos os três estão envolvidos para atender e ajudar a nós pecadores que oramos e buscamos a Deus. Vamos lá, Mateus 6, novamente, vamos voltar lá e ver o verso 7. E orando, não useis vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não usei vãs repetições. E aí depois Jesus dá o modelo da oração do Pai Nosso que estás no céu. Então, não useis vãs repetições inúteis, ficar falando toda vez a mesma coisa. É isso que Jesus está falando aqui para os discípulos. Não fiquem repetindo as mesmas coisas, não fiquem se demorando tanto. Naquela época tinham pessoas que iam orar em praça pública e falar em voz alta para as pessoas ouvirem. Aqui, um pouco antes, a gente vê que Jesus está falando: não façam caridade para que as pessoas vejam. Eles tocavam trombetas. Olha a caridade que eu estou fazendo, estou dando minha esmola aqui
pro cego e tocava trombeta, as pessoas tudo olhavam, nossa, como aquele homem é um homem de Deus, como ele é um homem inspirado. Ou seja, devemos buscar a Deus em oração, secretamente, abrindo nosso coração a Deus, falando as nossas necessidades. Uma das coisas que eu entendo, né, na oração é que por mais que nós não saibamos orar, por mais que às vezes nós repetimos muitas vezes as mesmas coisas ou coisas parecidas, normalmente quando eu vou fazer a oração antes da refeição, são muito parecidas. Senhor, abençoe o meu alimento, obrigado por esse alimento, que ele nunca me falte, Senhor, que o Senhor faça ele que seja bom para mim. Então, normalmente são as coisas muito parecidas que eu falo, porque eu estou pedindo a bênção sobre o alimento, estou agradecendo porque Deus tem me provido ele. Então, realmente são coisas muito parecidas as orações, mas não necessariamente é a mesma palavra por palavra, exatamente a mesma coisa. E Deus está olhando a minha e a sua sinceridade. Aqui, uma coisa importante, vãs repetições não quer dizer não fazer repetido, como a irmã disse, que ela tem orado repetidamente, como se fosse uma reza, que são duas coisas distintas, a gente já fala sobre isso. Não fiquei falando coisas inúteis. Ah, Senhor, ah, Senhor, ah, Senhor, ah, Senhor, toda vez a mesma coisa. Não ficar se delongando na oração. Aqui é um exemplo até para uma oração pública, né? Aquelas orações que fazemos na igreja com muitas pessoas. Às vezes a pessoa está lá em pé e começa a repetir coisas para alongar a oração, quando deveria ser uma oração simples. Senhor, conduz o nosso estudo nessa manhã ou nessa noite. Uma coisa bem simples, rápida, direta. E aí sim, no meu quarto, em secreto, e aí eu posso me delongar com Deus, realmente abrindo meu coração, falando aquilo que tenho sentido. Muitas vezes normalmente, quando temos algum problema de saúde, falamos, Deus é médico dos médicos, vamos orar a Ele. E aí a gente pega um médico da nossa atualidade que é muito visitado devido aos problemas que nós temos hoje, que é o psicólogo. Nós vamos lá no psicólogo e falamos toda a nossa vida, mas com Deus a gente não abre o coração, não fala muito, não se delonga. Deus já sabe? Sim, Ele já sabe, mas Ele quer que você abra o coração, Ele quer que você tenha uma experiência com Ele, uma real conexão com Deus. Quando eu converso com Deus de fato, eu gero essa conexão, eu me aproximo de Deus, eu fico mais próximo a Deus. Então, quando eu vou orar a Deus, o que eu faço? Eu me delongo. Quando na minha oração particular, eu me delongo com Deus, eu converso com Deus, eu falo as minhas angústias, as minhas aflições, o que tem me causado dores. E Deus está me ouvindo atentamente, prestando atenção em tudo. Orando em nome do Pai, pedindo em nome do Filho, e o Espírito Santo faz essa tradução toda daquilo que eu não consigo expressar com as minhas palavras ainda assim. Eu tinha falado que a gente ia voltar um pouco. Lembrei. A questão da oração. Se a gente for na origem da palavra oração, oração é falar, é dizer, é uma expressão de fato. E quando a gente vai na reza, rezar, quer dizer recitar, falar alto. Então, quando eu falo exatamente, eu leio aqui a oração dominical, a oração do Pai Nosso, e eu fico repetindo ela sem reflexão nenhuma. Eu simplesmente falo. Falar por falar, isso é uma vã repetição. Eu tenho que refletir na oração do Pai Nosso. Santificado seja o vosso nome. Então, o nome de Deus seja santificado aqui. Como é que eu faço para que o nome de Deus seja santificado aqui? Eu busco fazer aquela que é a vontade de Deus para santificar o nome dele aqui. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, Senhor, perdoa as minhas falhas, e eu também que perdoe as falhas do meu próximo, do meu irmão, aquele que me machucou. Porque assim como o Senhor perdoa, eu também quero perdoar. Ou seja, refletir naquilo que eu estou falando. Se eu vou repetir uma oração, se eu vou repetir a oração modelo, que é a oração do Pai Nosso, eu tenho que refletir naquilo que eu estou falando, não falar por falar e pronto.
Então eu tenho que buscar compreender aquilo que está de fato. A gente tem outras rezas que as pessoas pegam na Bíblia, pessoas que rezam salmos, mas elas leem por ler e pronto. Mas nós temos que refletir naquilo que estamos lendo. Assim como nós, quando vamos estudar a Bíblia, pegamos um trecho, tentamos tirar lições práticas daquilo para a nossa vida, entender o contexto que se passou e aplicar para nós hoje, entender o futuro, porque se trata de profecias também. Devemos, quando formos orar a Deus, quando formos ler uma reza como a oração do Pai Nosso, quando for ler a oração modelo, né? Uma reza não, quando nós formos ler a oração do Pai Nosso, quando nós formos orar o Pai Nosso, nós devemos refletir sobre isso, e não simplesmente falar palavras ao vento, palavras vãs. Então, irmã, Deus entende você, Deus consegue compreender a sua sinceridade na sua oração, mas Ele quer algo mais também. Ele quer que você abra o seu coração, que você diga aquilo que está sentindo, aquilo que você está passando, para que Ele te ajudar, realmente você desabafar, dividir as cargas que você está carregando com Deus, para que Ele te ajude. Espero ter ajudado a irmã com a dúvida. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Alguma outra dúvida qualquer também, deixa nos comentários, pedido de oração nos comentários. Estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido os irmãos agora que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra, de estudarmos e compreender, Senhor, como devemos orar, Pai. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude, que possamos, Senhor, sempre refletir naquilo que estivermos falando, que possamos, Senhor, abrir os nossos corações a Ti, possamos, Senhor, fazer a Tua vontade. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos mostre o que devemos fazer e como devemos orar, Senhor amado, se assim estivermos fazendo errado. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.